E aí pessoal, tudo bem com vocês? No nosso trabalho nós iremos falar um pouquinho sobre os poríferos esquinidários. Vamos começar apresentando as características gerais dos poríferos. Os poríferos são animais simples e popularmente chamados de esponjas. Apresentam como principal característica a presença de poros por todo o seu corpo, o que auxilia na entrada de água. Não possuem tecidos verdadeiros, portanto não possuem órgãos ou sistemas. São animais filtradores que retiram da água os seus nutrientes para sobreviver. O coanócito é a célula responsável pela digestão dos alimentos e captura de presas. Os poríferos são divididos em três classes: a calcareia, que são representantes marinhos, e as espículas são formadas por carbonato de cálcio. Desmospongiae, que podem ser ou não marinhos, e as espículas silicosas podem ir de 1 a 4 raios, e a Hexactinelidae, que são unicamente marinhos, e as espículas são silicosas e podem chegar até 6 raios. Os poríferos são seres heterótrofos, ou seja, eles não conseguem criar o seu próprio alimento. Eles precisam se alimentar de pequenos seres vivos como plânctons e protozoários e de algumas substâncias dispersas na água. Eles não possuem sistemas. Por conta disso, a digestão não vai ocorrer em um sistema digestório, mas sim pelas células, que são os coanócitos, que vão capturar os alimentos, repassar para os amebócitos, que vão digerir, e repassar os nutrientes para todas as células. Por conta disso, pode-se afirmar que o tipo de digestão é intracelular. A reprodução dos poríferos pode acontecer de forma sexuada ou assexuada. A maior parte das esponjas são hermafroditas, então, na forma sexuada, um porífero libera os gametas masculinos que são fecundados por outro porífero. Na reprodução assexuada, ela pode ocorrer por brotamento ou por gemulação. A respiração dos poríferos é conhecida como filtradora. Ela ocorre quando a água entra pelos poros, passa pelo átrio e é eliminada pelo ósculo, assim fornecendo o oxigênio necessário e eliminando o gás carbônico e outros resíduos. Os poríferos não apresentam tecidos, por conta disso eles não possuem um sistema nervoso. Características gerais dos quinidários. O habitat principal dos quinidários são os ambientes marinhos com águas tropicais e rasas. Possuem um tipo específico de células em seus tentáculos, o quinidócito. Apresentam dois tipos morfológicos durante a vida, as medusas e os pólipos, podendo ter os dois em diferentes períodos da vida. As medusas são organismos natantes que possuem um corpo gelatinoso. Os pólipos vivem fixos a um substrato, podendo viver em colônias ou isolados. Os quinidários não possuem sistema circulatório, digestório e respiratório. A estrutura corporal dos quinidários podem ser duas: os pólipos, que têm movimentação ativa, e a estrutura é cilíndrica, que possuem tentáculos para capturar suas presas, e as medusas, que também possuem movimentação ativa e apresentam formato de sino, boca voltada para baixo, assim como seus tentáculos. Nas classes, tem a Anthozoa. A representante dessa classe pode ser a anemoa do mar e não possui medusa no seu ciclo vital. Hidrozoa, que pode ser confundida com vegetação por causa da sua coloração esverdeada, alterna entre as formas polipóides e medusóides durante seu ciclo vital. A Sifozoa, e o ciclo dominante é a medusa, mas em algumas espécies podem ser apresentadas os pólipos. E um exemplo nessa classe é a água-viva. E a Cubazoa, que são medusas incolores, extremamente venenosas, e um representante pode ser a vespa do mar. Os quinidários são também heterótrofos, eles possuem agora um sistema digestório, porém incompleto. Eles possuem uma saída apenas, que serve tanto para a entrada de alimentos quanto para a saída de dejetos. Os alimentos eles são capturados pelos tentáculos, que os quinidários possuem, são levados até a cavidade gastrovascular, onde lá é digerido e extraído os nutrientes desse alimento, que vai ser repassado para todo o corpo e todas as células. Por conta disso, pode-se afirmar que o tipo de digestão é intracelular e extracelular. A reprodução dos quinidários pode ser de forma sexuada, de forma assexuada ou por metagênese. Na reprodução de forma sexuada, os espermatozoides são liberados na água e são fecundados por uma hidra. Na reprodução assexuada, normalmente ocorre o brotamento, onde forma-se um broto no ser original, que depois acaba se desprendendo e formando um novo ser. Na metagênese, temos uma fase de pólipo assexuada e uma de medusa sexuada. Quando falamos de respiração, a dos quinidários é um pouco diferente, pois eles não possuem sistema respiratório, mas como qualquer outro animal, eles precisam fazer a troca gasosa, e ela acontece por meio da superfície corpórea com o processo de difusão. Os quinidários apresentam um sistema nervoso difuso. As células nervosas estão espalhadas pelo corpo do animal, não sendo observado um encéfalo, assim como nos vertebrados. Esses animais detectam e respondem estímulos de diferentes direções. Esse aqui foi o nosso trabalho de biologia, eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!